Olá, amigos. Que bom poder estar aqui novamente, nesse espaço que o JJ Rodrigues nos abre, para esse diálogo, a respeito das nossas dificuldades humanas, sob o ponto de vista do Espiritismo, tá ok? Bom, o tema de hoje é arrependimento. Mas antes que você se arrependa, dá uma curtida aí, tá na nossa página, se inscreva na nossa página e aí eu vou te pedir, como eu acredito que esse espaço é um diálogo, efetivamente, mesmo que às vezes ele seja assíncrono, Você não está aí me assistindo nesse momento da gravação, enfim, mas eu acredito nisso como uma janela de diálogo, nesse espaço, nessa mídia. Então, vou te pedir, coloca aí sua opinião sobre esse tema, tá bom? E sobre o nosso trabalho também, vai ser uma honra poder te ouvir e melhorar essa tarefa aqui com base no seu sentimento, tá bom? O tema hoje é arrependimento. Isso. Esse sentimento humano que nos vem, quase que regularmente, porque somos todos os dias, por uma questão humana mesmo, compelidos a fazer escolhas. E vivemos num mundo onde as escolhas cada vez mais parecem extremas, né? O sim e o não, o certo e o errado, o bom e o ruim, o quente e o frio, Essa dicotomia que nos leva a escolher um viés ou outro, enfim. E, nem, como não somos perfeitos, os erros acontecem, seja numa palavra, num gesto, numa decisão. As escolhas nem sempre são acertadas e é muito comum o arrependimento. Segundo o dicionário, o arrependimento é um pesar que a gente sente quando viola uma determinada regra social ou até uma lei mesmo, E parece que o organismo se prepara, se condiciona, esperando já uma punição. Esse é o verdadeiro arrependimento, um sinal de que você está pronto para reparar os seus danos, tá certo? Do ponto de vista espiritual, Kardec analisou o arrependimento com base numa palavra francesa que é o repentant, repentant, que significa, na opinião de Kardec, na tradução do Kardec, nos contatos com os espíritos amigos e orientadores da sua obra, significa que é uma dor que a gente experimenta efetivamente, tá? Que uma dor movida por um erro, por um pecado, tá? E que nos leva a uma mudança, que provoca uma preparação para a mudança, tá? Para você tomar uma atitude que te traga de volta para a conversão, ou seja, te traga de volta para o caminho do correto, para o caminho de Deus, ok? Então, para Kardec, o arrependimento é um primeiro sinal para você mudar, efetivamente, nos seus defeitos, nos seus desvios, da conduta da evolução espiritual, que é o que mais importa. Mas outras religiões interpretaram o arrependimento como sendo algo que te leva a uma punição efetiva. Tá? E desenvolveram, óbvio que toda religião fala da sua consciência e da mudança interior, mas canalizaram essa prática muito para um ritual, para um dogma, algo de uma demonstração através de uma obra que você está arrependido. Quase como fazer uma caridade, sabendo que aquilo vai te fazer bem, mais preocupado com essa benevolência própria, Enfim, mas enfim, o que mais importa aqui é entender que o arrependimento é algo que é de dentro para fora, de verdade, tá? Aí, para causar um pouquinho de polêmica, eu fui buscar num indivíduo que era bastante controverso, que é Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, e que disse a seguinte frase. Aliás, o Nietzsche, ele rompeu com as religiões,
Rompeu com a família quando jovem, pelo radicalismo religioso, né? Ele rompeu. E ele tem uma frase célebre que é: Deus é morto. Mas a prova de que Deus não é morto nele também saiu numa frase natural, mostrando que ele tinha lá a sua centelha divina, né? O guiando, né? Quando ele disse a seguinte frase: nunca ceda ao arrependimento. Isso seria como unir uma segunda estupidez à primeira. Então, se você praticou mal, pratique o bem. Essa é a frase do Nietzsche, ou seja, veja que fortaleza, né? É uma atitude que nos faz sair do aspecto apenas do arrependimento, do remorso, do pensamento, para a conversão, para a redenção do seu erro, enfim, do seu pecado, seja lá como você queira chamar, né? O nosso cérebro, ele identifica sentimentos, né? Cientificamente já foi mapeado, né? Que inclusive algumas regiões cerebrais são responsáveis por determinados sentimentos. Por exemplo, o arrependimento tem muita ligação com o córtex frontal, né? Tem até um acidente muito historicamente conhecido como na ciência do estudo das emoções, que é um indivíduo que teve seu córtex frontal violado por um acidente, por uma explosão, e a partir daquele momento ele passou a não sentir remorso por nada, não se arrepender por nada, inclusive do próprio acidente que causou mortes, né? Enfim, é isso. Isso comprova cientificamente que o nosso cérebro conduz nossos sentimentos, mas o Espiritismo, né, os filósofos espíritas fazem essa reflexão. O espírito, ele se esforça na condição humana para poder conduzir sua evolução. Isso leva à nossa evolução cerebral, tá certo? Bom, o que quer dizer isso? Estamos amarrados. Vida material, vida espiritual. A gente precisa entender os reflexos das nossas atitudes em uma e em outra, tá certo? Então essa frase muito popular que diz assim: eu não me arrependo de nada que eu fiz, apenas te remete a um adiamento de uma situação, de uma solução, né? Importante demais que você tenha em mente que não é vociferando ou simplesmente argumentando de que não se arrepende, que você vai estar resolvendo a causa daquele remorso, daquele arrependimento. Sair da prática física, né? Que às vezes é uma palavra, um gesto simplesmente, né? Para o sentimento e depois para a vontade de mudar, é aquilo que vale a pena efetivamente para a nossa evolução, né? Kardec, no livro O Céu e o Inferno, diz que o arrependimento é apenas o primeiro passo, como se fosse uma chavinha que muda a tua mente, o teu sentimento, para aquilo que mais importa, que é a atitude. E somente a atitude vai reparar o dano, vai anular a causa desse arrependimento, tá bom? Então, a reparação é através de uma atitude, né? Nós espíritas trabalhamos muito a questão desse arrependimento quando a gente ganha consciência espiritual, né? Nos distanciando do aspecto humano, nos ligamos com o fato de que nós precisamos de uma prova, de uma expiação, para poder depurar a nossa forma de pensar um determinado assunto, né? Até chegar à reparação, tá? Mas vamos lembrar que nem toda prova é efetivamente uma expiação, tá bom? Às vezes a gente escolhe uma prova no nosso dia a dia, na nossa sabedoria humana também, porque nos desenvolvemos intelectualmente, né? Para poder afinar, chegar mais próximo da nossa essência. E é isso que efetivamente tem valor. No Céu e Inferno também, no prefácio, há um texto muito bacana do Kardec, que diz que nós somos um edifício em construção, né? Cabe a nós talhar cada tijolo, sabe? Nessa busca pelo alto, que é um projeto
do grande arquiteto, né, que é Deus. E nós só vamos poder descansar, ou seja, economizar nossas energias, quando atingirmos algo acima do solo, ou seja, quando a nossa edificação começar a passar do aspecto mais rasteiro, mais simplório. Então, cabe aí um grande esforço, que é essa nossa luta diária, e que venham os arrependimentos, porque eles são a chave, eles são o pontapé inicial para a nossa transformação, tá bom? Muito obrigado pela paciência e até a próxima.